para os nossos corações, sabendo que o Senhor tem liberdade de falar ao meu e ao seu coração. Versículo 1 do profeta Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, que sou pecador, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viam o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a sua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por vós, ou por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E a igreja pode se sentar em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Que mensagem linda. O chamado de Isaías, um profeta, vem falando, da presença de Jesus Cristo 700 anos antes mesmo de Jesus ter nascido. Ele profetiza acerca da vida, da morte, ressurreição de Jesus, e ele é chamado para profetizar as nações. Mas antes disso, ele tinha algo que havia de ser consertado ainda na vida dele. E a palavra do Senhor diz que aquele profeta, ele vivia num palácio. Ele servia um rei chamado Uzias. E quando nós começamos a leitura do capítulo 6 do profeta Isaías, diz que esse rei morre. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, Isaías vê, o rei dos reis assentado num alto e sublime trono. E é interessante que ele passou muitos anos vendo o rei Uzias. Ele tinha a figura de um governo humano, de um reinado humano. E ele servia aquele rei humano com todas as suas forças, com toda a sua intensidade. Ele fazia o seu melhor, de fato. Mas acontece que a Bíblia vai dizer que Uzias era um rei que ele havia conquistado muitas coisas. Ele tinha muitos prestígios, ele tinha muitos aplausos. E ele começa o seu ministério, o seu reinado muito bem. Ele começa a reinar em Judá muito bem. Mas a palavra do Senhor diz que, depois de 52 anos reinando em Judá, o rei Uzias, ele morre. Então o povo já estava muito acostumado com aquele rei assentado naquele trono, assentado naquela cadeira, assentado naquele altar. E a palavra do Senhor, quando Isaías vai relatar, ele diz que naquele ano que o rei Uzias morre, a Bíblia diz que ele morre leproso. Ele começa muito bem a sua jornada, o seu reinado. Ele reina a ponto de ser aplaudido, reconhecido por aquela nação. Mas ele vai fazer algo que vai entristecer ou impedir o Espírito de Deus, ou entristecer o Espírito de Deus, na verdade, que ele acha que já está numa graduação muito importante como rei de uma nação, de um povo, e ele, por ter muitos prestígios, agora ele decide entrar no templo e oferecer sacrifício ou incenso dentro do templo. E essa função não era para o rei, era para os sacerdotes. E a partir daí, quando ele chega,
por conta da sua altivez, da sua autoridade, entre aspas, humana, ele achou que ele poderia chegar e fazer o que ele quisesse dentro da casa do Senhor, no altar de Deus. E os sacerdotes olhou para aquela cena e tentaram impedir ele, advertindo ele que aquilo não poderia ser feito. Porque alguém para estar no altar, alguém para estar diante da presença do Senhor, alguém para estar no templo, na casa do Senhor, tem que estar com suas vestes limpas. Tem que estar purificado dos seus pecados. Isaías percebeu isso. Logo em seguida a gente vai ver que ele percebe que ele tinha tanta iniquidade, e se ele não se convertesse antes, ele poderia ter um final tão trágico, tão terrível quanto Uzias. E a palavra do Senhor diz que Uzias, por entrar na casa de Deus, desconcertado, achando que porque ele tinha já um patamar, um nível, um reino, porque ele era um soberano de uma nação, ele achou que ele poderia fazer acontecer. E o Senhor ali refreou aquela atitude dele usando os sacerdotes daquele templo, daquela igreja. E por conta disso, dele não ter tido essa postura, essa vigilância, esse temor, ao entrar na casa do Senhor, ao subir no altar de Deus, ele é cometido por lepra. E aquela lepra, ela contamina aquele homem. E aquele homem que era tão poderoso, tão, entre aspas, humanamente famoso e poderoso, agora ele é envergonhado, ele é destituído e ele é morto por conta daquela lepra, por conta de estar tocando nas coisas do Senhor indevidamente, de forma leviana. Então, quando chega no capítulo 6 do profeta Isaías, a palavra do Senhor diz assim que no ano em que morreu o rei Uzias. Olha que interessante, quantos anos Isaías já estava ali dentro daquele reino, servindo ao rei, porque tinha que haver um profeta. O profeta era porta-voz de Deus para levar mensagem para os reinos ou os soberanos, e os reinadores, os reinados e tudo, mas tinha que ter alguém para aconselhar. E Isaías era aquela pessoa que estava ali dentro. Ele estava vendo um trono de um rei humanamente falando. Por tantos anos se confortou, se acomodou, e aquilo para ele era o máximo que ele poderia ver, que ele poderia conquistar, que ele poderia perceber. E após a morte do rei Uzias, ele vê uma visão extraordinária. Por mais que aquele trono do rei Uzias era um trono bonito, agradável e aprazível para quem ouvisse e visse, o que ele viu era uma manifestação gloriosa de um trono que os nossos olhos ainda não viram. Aleluia, que os nossos ouvidos ainda não ouviram. Aleluia, que não chegou ao nosso coração. É algo tremendo que o Senhor ainda vai revelar a nós quando nós chegarmos. Aleluia. Quando nós chegarmos nas mansões celestiais, nós veremos o Senhor face a face. Um rei poderoso. Aleluia, que está sentado no alto e sublime trono. E ele fala assim: eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia, e naquele lugar, naquela visão que Isaías tem, ele vê os anjos, serafins voavam acima do trono, aquela glória se manifestando, e a casa se enchia de fumaça, aquele ambiente se enchia da glória, da presença do Senhor. E Isaías ficou impactado com aquilo que ele estava vendo. É o que nós vamos ver daqui uns dias, é que a igreja do Senhor vai contemplar com os nossos olhos espirituais, porque hoje nós não podemos vê-lo face a face, mas um dia nós veremos face a face, assim como Isaías teve aquela visão, para passar para nós hoje entendermos a grandeza, a glória, o esplendor desse Deus que nós servimos e que está aqui na noite de hoje. E a palavra do Senhor diz que os serafins voavam acima do trono e tinham 6 asas. Com 2 asas ele cobria o rosto ou os olhos. Com as 2 asas ele cobria os seus pés. E com as 2 asas voavam. Aleluia! E eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos
dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos adoram o Senhor com essa canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. E quando nós chegamos num culto como esse, nós não podemos deixar de adorar a Deus. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós não podemos deixar de engrandecer o Santo dos Santos. Aleluia! Nós engrandecemos a Ele porque Ele é digno. Só Ele é digno. Quando João ele tem aquela visão, aquela manifestação na ilha de Patmos, ele vê que só havia um que era digno de abrir os 7 selos e desatar o livro. Isaías teve a mesma visão, uma visão semelhante. Ele via o Senhor, ele viu ao Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! E ele via os anjos o adorando. E a nossa função nesta noite, como verdadeiros adoradores, neste lugar, é adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Nós perdemos tanto tempo todos os dias reverenciando coisas, redes sociais, e deixamos de adorar, engrandecer, exaltar o Senhor que está sentado no alto e sublime trono. E Isaías precisou contemplar o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, somente, ele conseguiu fazer isso somente depois que aquela pessoa, né, o rei Uzias, morre. Gente, quanto tempo nós temos para adorar a Deus durante nosso dia? 24 horas nós temos para fazer isso. E nós nos prendemos a tantas coisas. E é necessário hoje, o Espírito Santo convida a mim e a você a desprender Uzias que impede a cada um de nós a ver o Senhor glorificado. Porque o rei que ele via, Uzias que ele via, bastava para ele. A glória que Uzias tinha na terra, as conquistas, tudo aquilo já fazia com que Isaías se sentia muito valoroso, porque eles tinham um parentesco próximo. E então ele se achava importante estar perto de um rei. Mas agora ele percebe que havia um rei soberano, um rei vivo, um Deus majestoso, um Deus grande, um Deus que tem o governo de tudo em suas mãos, um Deus que contempla cada um de nós e conhece cada estrela pelo seu nome, um Deus que sabe quantos grãos de areia tem numa praia. Aleluia! Um Deus que conhece e sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Essa é a visão que Isaías tem. E ele tem aquela visão extraordinária e ele diz assim: ai de mim, olha que coisa tremenda, ai de mim, porque eu vou perecer, eu vou morrer, eu não vou conseguir contemplar isso e permanecer vivo, eu sou um homem puro. Olha como ele se expõe para Deus, olha como ele coloca diante de Deus as suas fraquezas, as suas fragilidades, olha como ele rasga o coração. Quando ele tem aquela visão, ele entende que agora ele está diante de um Deus soberano, um Deus poderoso, de um rei que é vivo pelo século dos séculos. Aleluia! E ele diz assim: ai de mim, que vou perecendo. Eu vou perecer, não vai ter chance para eu sobreviver, para comprar essa visão para o povo, para profetizar para o povo, para dizer para o povo que eu vi com os meus olhos o rei assentado no alto sublime trono, e o seu séquito, aleluia, o altar, o templo, a casa se enchia da glória de Deus, se enchia de fumaça, a adoração que era ministrada ali chegava ao trono do Senhor e invadia todo o ambiente. E ele se sentiu ali impactado com aquela grandeza, com aquela glória. E ele disse: não vou resistir, eu vou partir, eu vou morrer, eu vou perecer. Eu sou um homem de lábios impuros. E eu estou vivendo, vivenciando, morando, habitando e convivendo com pessoas de impuros lábios. Olha aí a questão, olha o perigo que nós temos hoje de contaminar as nossas vestes, de
contaminar o nosso espírito, a nossa alma, de prejudicar a nossa adoração quando nós habitamos no meio de pessoas impuras. E Isaías, ele percebeu que ali ele deveria se libertar daquele mal que ele carregava, daquela mazela, daquela sequela, aquela impureza que ele carregava consigo tantos anos. E ele decide agora que ele precisa ser liberto para que ele pudesse sobreviver. Porque ninguém que chega e toca na santidade de Deus sobrevive se estiver desconcertado. Quando Moisés ele sobe no monte para orar, ele entra numa fenda, numa abertura que havia na rocha, porque a glória do Senhor iria passar por ali. E ele estava preocupado também, porque a glória era tão poderosa, tão forte, tão tremenda e tão intensa. Se ele estivesse olhando de frente, ele poderia ser consumido ali com a grandeza da glória do Senhor. Todos os homens que se aproximaram de Deus tiveram temor para entender que ele que é o grande. Aleluia! E Uzias, ele achou que ele que era o grande, porque ele estava sentado no trono, reinando 52 anos. Ele já era um semideus, já estava, no topo da sua glória, da sua grandeza, humanamente falando. Apesar de tudo que ele havia feito no reinado dele, foi muito bom, muito excelente para a sua nação, mas quando ele termina o seu ministério, ou a sua jornada, o seu reinado, ele termina envergonhado, ele termina humilhado, ele termina com a sua vida, a sua história apagada. E nós precisamos entender isso, que o melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Porque quando chega no final, quando Paulo diz assim, combati o bom combate, perder carreira, ele guarda a fé. Quando Efésios está falando no capítulo 6 para vestir todas as armaduras, armamento de guerra, nas guerras, batalhas espirituais que nós enfrentamos diariamente, ele diz assim, depois que fizeres tudo isso, tem que ficar firme. Uzias fez tudo aquilo ali e desviou no final. Uzias fez tudo o que ele tinha que fazer como um bom rei, e ele se perde no final por conta do nível de excelência humana que ele tinha recebido. Então aquela glória humana Isaías conhecia muito bem, e ele estava inserido ali convivendo com pessoas que viviam de qualquer maneira. Ele já tinha conhecimento do Senhor, ele já conhecia Deus, já conhecia a palavra. A Bíblia diz que no capítulo 8, a mulher, até a esposa de Isaías, era uma mulher de Deus, uma profetisa. Então ele já tinha conhecimento de quem era o Deus de Israel. Aleluia! Só que ele ainda não tinha sido liberto. Ele ainda não tinha sido liberto. Como hoje é uma noite de libertação, o Espírito Santo convida a mim e a você para entrarmos no santo do santo, no santíssimo lugar, tirar a sandália dos nossos pés, purificar o nosso coração, limpar toda a iniquidade, tirar todo o pecado que está oculto, o pecado que está escondido, aquilo que vem arrastando lá do mundo para a casa do Senhor, aquilo que impede a gente chegar com excelência no altar de Deus. Hoje o Espírito Santo nos convida e nos convence também, porque é o Espírito Santo que nos convence. E Isaías percebe e fala assim, ai de mim, eu sou um homem errado, um homem impuro. A boca, as palavras, o palavreado de Isaías deveria ser aquela pessoa que não deveria falar coisas boas acerca do seu próximo, das pessoas que estavam próximas dele. E ele agora estava percebendo que ele tinha uma falha para ser consertada. Ainda bem que era uma, Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente olha para a gente, vê cada coisa, cada defeito, cada falha, percebe que ainda falta muito. Glória a Jesus. Quando aquele jovem, um mancebo de qualidade, jovem rico, olha para Deus, para Jesus, ele fala assim, eu sou bom a beça naquilo que eu faço. Conheço os mandamentos desde a minha infância. E eu conheço a Bíblia, eu conheço a Torá, eu conheço o Evangelho, eu conheço as leis de Jesus olha para ele e falou assim, ainda te falta alguma coisa.
Isaías percebeu o que faltava. Só que aquele jovem rico, ele entristeceu e virou as costas, não quis receber Jesus, não quis receber a repreensão e exortação. Mas aquele homem, aquele jovem, aquele profeta Isaías, ele percebe que se ele se entregasse para Deus, colocasse as suas fraquezas no altar de Deus, colocasse as suas debilidades na presença do altar do Senhor, pedisse para Ele purificar a sua vida, a sua boca, o seu coração, suas atitudes. A palavra de Deus diz que veio um anjo com a brasa, queimando a sua iniquidade, tirando o seu pecado, tirando a sua iniquidade. Imagina uma brasa acesa, tocando literalmente na boca, tirando a iniquidade. Hoje o Senhor nos convida. Hoje tem um anjo neste lugar, trazendo essa brasa. Aleluia, essa brasa incandescente. Como estava aquele serafim, um ser incandescente, ardendo em fogo, no altar de Deus, subindo e descendo, adorando, glorificando, exaltando a um Deus poderoso, ao poderoso Deus que se faz presente aqui nesta noite. E a palavra do Senhor diz que Isaías é tocado pelo anjo, por um serafim. Aquela tenaz vai queimando, os seus lábios. E a palavra do Senhor diz que o Deus de Israel viu que a sua iniquidade agora, e disse para ele: agora o seu pecado está perdoado, agora a sua iniquidade foi retirada. Olha a importância de nós entrarmos na casa de Deus com o coração quebrantado e contrito, convicto das nossas fraquezas. Se nós chegamos aqui hoje no culto de libertação, é porque nós precisamos de ser libertos, limpos pela palavra, da verdade, essa palavra que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Foi o que levou o profeta a ter convicção do seu erro, da sua falha. Ele estava tão impactado de estar dentro do templo, diferente do rei. Chegou ali e ele quis tomar frente de tudo, ele quis fazer da maneira dele, ele quis chegar no altar de qualquer maneira, e o Senhor reprovou aquela altivez, aquela soberba, aquela arrogância, aquela afronta, porque o soberbo o Senhor abate. Aleluia. E quando é tratado um homem, um servo humilde, como Isaías se coloca no templo, no altar, no mesmo lugar ele estava, só que agora ele entra com seu coração quebrantado e contrito, diferente de Uzias, pedindo para que a sua iniquidade fosse retirada, seu pecado fosse retirado, a sua imoralidade fosse tirada da sua vida. E então ele é limpo, ele é liberto, ele é tratado, ele é transformado. E é somente na casa do Senhor que nós podemos ser limpos, libertos, tratados e transformados para a glória e louvor do nome do nosso Deus. E depois que ele tem essa visão tão linda, espetacular, extraordinária, da grandeza do Senhor, dos anjos do Senhor, de um ser extraordinário sentado no alto sublime trono, ele fala assim, Deus fala para ele, na verdade, quem há de pregar o Evangelho? O Senhor queria levantar a vida, o ministério de Isaías naquele dia. Deus marcou aquele encontro com Isaías, com aquele profeta, para fazer dele não somente um servo, mas um homem segundo o coração de Deus também. Um instrumento vivo. E é interessante que ele olha e fala assim, Senhor, agora eu já estou limpo, agora eu já estou liberto, agora eu já estou pronto, agora eu posso sim estar na tua presença. Aleluia, adorar a ti na beleza da tua santidade. Agora sim eu posso ver o face a face. E ele diz, os meus olhos viram o rei. Agora ele estava vendo o rei soberano. Aleluia, um Deus vivo e poderoso. E ele fala, eis-me aqui, Senhor. Depois que ele foi transformado,
processo na nossa vida, né, igreja? Há um processo para o Senhor nos lapidar, nos moldar, nos limpar e estarmos na estatura de varão perfeito. E Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse, Ele falou: agora você não pode me usar. Agora eu quero ser útil no teu reino. Agora eu quero te servir, te adorar na beleza da tua santidade. Agora eu quero profetizar e dizer a glória, a grandeza, quem tu és, porque eu servi, conhecia um ser humano e eu o reverenciava, adorava e me prostrava diante de Uzias, servia a ele com todas as minhas forças. Tudo que ele precisava no palácio eu servia, adorava e ali eu estava disponível para servir aquele rei. E a palavra do Senhor diz que agora Isaías se prontifica para servir um rei soberano, que o seu reino não tem fim. Aleluia, esse reino não tem fim. O reino dele é sempre eterno, subsiste de geração em geração. E a esse rei, o Senhor dos exércitos, meus olhos viram o Senhor dos exércitos, esse Deus que guerreia as minhas guerras. Esse rei poderoso, ele está sentado, mas não porque ele está desapercebido, ele está sentado porque ele tem o controle, ele tem o cetro em suas mãos, ele tem o bastão de justiça para guerrear, ele tem autoridade nas suas mãos. Toda a autoridade foi entregue a ele. E é por isso que ele está sentado num alto e sublime trono. Só ele pode reinar em nossas vidas. Não pode haver um Uzias atrapalhando o nosso ministério, a nossa caminhada, a nossa chamada. Não pode haver um Uzias impedindo a agir de Deus em nossas vidas. É necessário que tudo aquilo que impede a mim e a você de chegarmos, aleluia, ao Santíssimo Lugar, seja despedaçado nesta noite, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que todo jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que a igreja fique de pé nessa noite. Eu quero glorificar a Deus porque seus lábios foram tocados. Aleluia, a sua iniquidade foi retirada. O Senhor te chamou para uma grande obra. O Senhor conta contigo para profetizar nas nações, porque assim Ele fez com Isaías. Até hoje essa palavra chega até nós porque Ele foi útil no reino. E o Senhor quer usar para que você seja útil nesse reino também. Nesse ministério, nesses dias de trevas, o Senhor quer te usar. E a palavra do Senhor diz que Isaías foi levantado para profetizar no meio de um povo que tinha lábios impuros. E ele dizia anteriormente, antes de ser liberto: ai de vocês, hein? Povo todo atrapalhado, todo escangalhado, cheio de pecado, todo cheio de iniquidade. Ele vivia olhando as imperfeições de quem estava à volta dele. Ele vivia apontando as imperfeições, os erros e as falhas de quem estava ao redor dele. Durante todos os 5 capítulos do profeta Isaías, ele vem falando lá das pessoas. Olha, se você não se converter, tu vai para o inferno. Olha, se você não se libertar desse vício, você vai para o inferno. Se você não libertar da pornografia, você vai para o inferno. Se você não parar de mentir, fazer fofoca e deixar de falar palavrões, você vai para o inferno. Então, quando ele entende que agora ele precisava também ser liberto, porque ele estava no meio de um povo e cheio de iniquidade, atribulado também. E agora ele percebeu que era necessário ele ser liberto para que ele pudesse ser canal do fluir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar meu filho Felipe para vir louvar comigo nessa noite. Permaneça de pé, que estaremos adorando ao Senhor.